Olá, meu nome é Vitória Nascimento César e essa é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso para o curso de turismo da UF na FTH. O meu trabalho ele se intitula Aloha em Ação, Turismo Cinematográfico em Oahu, no Havaí, e o meu professor orientador foi o professor Ari Fonseca. O meu trabalho ele é composto por 4 capítulos, sendo o último capítulo, a análise dos resultados da minha pesquisa de campo. Eu sempre fui muito apaixonada pelo cinema e quando eu fui para o Havaí pela primeira vez, eu percebi essa conexão que tinha entre o audiovisual e os atrativos da ilha de Oahu. Por esse motivo, por essa razão, eu decidi investigar qual a importância da indústria cinematográfica para a construção da imagem de um turismo de aventura em Oahu, no Havaí. O objetivo geral da minha pesquisa foi identificar a indústria cinematográfica para a construção da imagem turística da ilha de Oahu. Os objetivos específicos são descrever a atividade turística na atualidade e as suas diferentes segmentações, explicar o turismo cinematográfico e a sua importância no segmento para o turismo em ilhas, apresentar o estado havaiano, descrever a ilha de Oahu e entender a relação de sua escolha como um destino e a imagem criada por meio de produções cinematográficas. E, por último, analisar a procura deste destino para a prática de um turismo de aventura. A metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória, qualitativa e quantitativa por meio de questionários online e de entrevistas. O primeiro capítulo, intitulado A Atividade Turística na Atualidade e Suas Diferentes Segmentações, foi dividido em 3 sessões. A primeira sessão trouxe bastante pano-soneto falando sobre os impactos da atividade turística na localidade em que ela se insere, E eu trouxe bastante números para falar sobre o impacto econômico e sociocultural também. Nesse momento, é importante ressaltar o impacto da Covid-19 na atividade turística mundial. Na segunda sessão, eu trouxe a motivação cultural, trazendo o turismo cultural e a cultura como motivador da atividade turística. Já fazendo um link com a próxima sessão do primeiro capítulo, do audiovisual e do cinema. Porque, como diz Tanskanen, o cinema muitas vezes se apropria de algumas características culturais para transmitir aquela história contada nos filmes, E aí as pessoas elas se motivam por conta dos filmes e essas produções. O segundo capítulo, a indústria cinematográfica na localidade em que se insere, eu achei importante trazer o turismo em ilhas, já que são porções de terras específicas e muitas vezes precisam de ser tratadas de maneira sutil, com um maior trabalho de capacidade de carga. Eu trouxe 3 casos de 3 ilhas diferentes que têm o turismo cinematográfico como carro-chefe. São elas Nova Zelândia, que sempre foi um caso de sucesso, Malta, que era desconhecida, mas passou a ser conhecida há pouco tempo, e Irlanda e Irlanda do Norte, que passaram a ser conhecidas logo após as premiações de suas produções principais. Um ponto em comum entre todas é que elas têm as suas próprias Film Commissions. De acordo com a AFCI, Association Film Commissioners International, as Film Commissions são organizações específicas para incentivar a escolha dessas localidades como locações para diversas produções. E o Havaí tem a sua própria Film Commission, que é a Hawaii Film Office. No capítulo 3, intitulado O Estado do Havaí, a Ilha de Oahu e a Influência Cinematográfica, eu começo fazendo uma breve contextualização sobre o estado do Havaí, A porção de terra mais isolada do mundo, aproximadamente a 3.200 quilômetros do continente, é composto por 137 ilhas, porém apenas 6 são as principais, sendo elas Big Island, Molokai, Oahu, Niihau, Kauai e Maui. Além disso, é importante ressaltar que a formação geológica do Havaí ela é muito importante, O Havaí foi formado por explosões vulcânicas, dessa maneira sua formação geológica é o basáltico vulcânico,
E é muito importante ressaltar isso porque torna a característica fauna, flora do Havaí muito específica, tendo muitas espécies endêmicas em diversas esferas. A ilha de Oahu, apesar de não ser a maior ilha no quesito territorial, é a maior ilha no quesito populacional. É nessa ilha que fica a capital do Havaí, Honolulu, e é a ilha mais conhecida. Por esse motivo, sendo a ilha mais conhecida e mais populosa, a grande parte das produções que acontecem no Havaí estão na ilha de Oahu. De 310 produções que se passam no Havaí como um todo e que se tem informações sobre as locações dessas produções, Oahu mantém 157 dessas locações. Por esse motivo, esse foi o primeiro recorte da minha pesquisa, o recorte geográfico, apenas produções que aconteceram na ilha de Oahu. O segundo recorte foi o recorte temporal, sendo da década de 2011 à década de 2021. Portanto, a lista final de produções a serem trabalhadas foram essas 18 produções. E essas 18 produções, sempre, algumas delas repetem a locação acontecendo no Koalua Ranch. Koalua Ranch é esse rancho, ele é tido como um turismo cinematográfico hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Passou a ser depois que o Jurassic Park teve o Koalua Ranch como uma das locações principais do filme. Muitas pessoas começaram a viajar ao Havaí e procurarem por essa locação. A partir desse momento, eles se lançam no mercado como Jurassic Valley e até hoje os pacotes de tour por lá têm relação com algumas produções audiovisuais que aconteceram no rancho. O próximo capítulo, o capítulo 4, A Procura por um Turismo de Aventura e Audiovisual, ele é iniciado apresentando as perguntas filtros do questionário. O questionário teve 207 respondentes e a primeira questão, pergunta filtro, foi se a pessoa já tinha visitado o Havaí. Caso a resposta fosse negativa, elas eram encaminhadas para o final do formulário. 91% das pessoas não tinham conhecido o Havaí ainda, e aí elas eram encaminhadas para a próxima pergunta, querendo saber se elas gostariam de conhecer o Havaí. Caso sim, elas eram encaminhadas para a próxima, perguntando se elas gostariam de conhecer a ilha de Oahu especificamente. As pessoas que já visitaram o Havaí respondiam a pergunta sobre quais ilhas elas teriam visitado. Grande parte delas já visitaram a ilha de Oahu. Aquelas que não tinham visitado a ilha de Oahu também eram direcionadas para a pergunta para saber se elas gostariam de visitar a ilha de Oahu. Ao responder que sim, essas pessoas elas eram indagadas sobre a motivação, se tinha relação ou não com conhecer alguma locação de algum filme ou série. 60% dessas pessoas gostariam de conhecer a locação de algum filme ou série, e a grande parte delas gostaria de conhecer a locação de Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas. É interessante ressaltar que 16 pessoas assinalaram a opção Outros, e deram como sugestão filmes do Elvis Presley, filmes do Adam Sandler, Lilo e Stitch, Moana e episódios pontuais das séries Modern Family e Eu, a Patroa e as Crianças. O perfil dos respondentes foi majoritariamente feminino, de idade entre 21 a 25 anos, nacionalidade brasileira e com a renda familiar de R$ 1.300 a R$ 1.600. Portanto, para Gastal, para Susana Gastal, esse grupo majoritário ele forma um imaginário, porque o imaginário ele não é tido individualmente, e sim coletivamente. Então, essas pessoas, quando foram indagadas sobre o imaginário do Havaí, elas responderam quase sempre a mesma coisa, sobre praias, hula, natureza, flores paradisíacas, abacaxi, entre outras imagens, né? No entanto, é possível a gente notar algumas pessoas fora desse grupo majoritário, né? Por exemplo, nessa primeira resposta, ilhas roubadas daqueles que vivem lá, muitas construções feitas por empresários gananciosos. É uma pessoa que entende um pouco e conhece um pouco mais sobre a história do Havaí, saindo um pouco desse grupo majoritário que respondeu
o perfil, o questionário. No entanto, essas pessoas que responderam o questionário, elas trazem muito o Havaí como um paraíso, né? Sendo um lugar paradisíaco, tendo ilhas paradisíacas, praias paradisíacas, então essa imagem sempre está relacionada ao Havaí também. Outra imagem que está muito relacionada ao Havaí é a do descanso e relaxamento. As pessoas trazem muito essa ideia de um lugar para relaxar, um lugar para descansar, descanso mental, foi muito presente também nas respostas. Interessante a gente perceber a presença da natureza em todas elas, mesmo na resposta que se diferencia do imaginário comum nos respondentes, né? Além de falar um pouco sobre a história, esse respondente coloca: as montanhas e o mar são lindos, trazendo também essa ideia de natureza no Havaí. E o que a gente pode linkar é quando os respondentes foram questionados sobre essa ideia de o que o cinema e o Havaí têm em comum, a maioria deles traziam a natureza sendo um ponto em comum como cenário. E o que a gente pode imaginar é que o Kualoa Ranch é um desses lugares. Por isso, na entrevista que eu fiz com o funcionário do Kualoa Ranch, o Stitch, que trabalha há mais ou menos 5 anos, ele diz que o Kualoa Ranch ele pode oferecer diferentes cenários e paisagens que as produções querem para suas filmagens. O Havaí pode oferecer uma paisagem tropical no próprio Estados Unidos, o que, juntando os incentivos da Film Commission com essa característica do Havaí, fica bem mais lucrativo para as produtoras dos Estados Unidos, né? Ele ainda diz que é fácil camuflar o território e não deixar com que as pessoas percebam o território havaiano em cena. E isso é muito interessante porque, ao questionar os respondentes sobre se eles gostariam ou não de conhecer o Kualoa Ranch, grande parte deles não sabiam o que era o Kualoa Ranch, nunca ouviram falar desse lugar. E aí a gente pode linkar com as duas respostas das nossas entrevistadas. A Moana disse que não sabia que muitos filmes tiveram Havaí como locação, mas quando chegou na ilha, acabou descobrindo muitos filmes gravados lá, e ela percebeu que esses filmes eles não têm o foco de mostrar, né, onde foi realmente gravado. A Lilo, ela já disse que ela não imaginava o Havaí como um destino de turismo cinematográfico, mas ela admitiu porque ela não faz parte desse universo de filmes e séries. Mas ela lembra que quando ela estava na ilha, ela tinha muitos amigos ao redor dela que se interessavam por essa temática e que buscavam as locações dos filmes do Jurassic Park. Quando as pessoas eram perguntadas sobre o que elas pretendiam fazer nas suas viagens ao Havaí ou para contar sobre a sua viagem no Havaí, sempre era bem comum aparecer respostas relacionadas ao Elvis Presley, ao filme da Lilo e Stitch, a viagens românticas, né, planejamentos com seus companheiros, companheiras, a atividades relacionadas à cultura, né, usar o lei, camisas coloridas, dança de hula, entre outras, visitar locações de filmes e séries, nesse caso eu trouxe Lost, e um destino de viagem familiar. Juntando tudo isso, a ideia de paraíso e o turismo de luxo que o Havaí proporciona, as pessoas costumam relacionar o Havaí como um sonho, sendo possível ou não, mas o Havaí sempre está relacionado a um sonho de consumo. Quando indagadas as pessoas que foram para o Havaí, sobre o que elas mais gostaram da Ilha de Oahu, sempre aparecia a ideia de natureza e cidade próximas uma da outra. Essa versatilidade, como em Waikiki, tendo praia e um centro urbano. Em contraponto a isso, a distância e o tempo de deslocamento foi muito questionado. Né? Atrativos como Waikiki e o Kualoa Ranch, por exemplo, ficam muito distantes e o tempo de deslocamento acaba sendo muito alto. E as pessoas não gostaram disso, assim como também os respondentes disseram que não gostaram, que tinham muitas pessoas em situação de rua, nos remetendo mais uma vez à situação conturbada da história e à marginalização do povo havaiano. Para concluir, as pessoas procuram muito sobre o turismo cultural e o turismo de sol e praia, buscando querer conhecer um pouco mais sobre a gastronomia local,
a cultura, né, a dança de hula, usar o lei, roupas, né, esse imaginário, as praias paradisíacas, o clima tropical e também algumas localidades de locações de séries e filmes. E a gente pode concluir que esse imaginário todo, ele vem sim do cinema, ele pode vir do cinema sim, porque nessa citação que eu trouxe da Gastal, no caso do cinema, uma só tomada é suficiente para desencadear a associatividade que antes tinha de ser construída laboriosamente no decorrer de uma obra. Ou seja, o cinema, ele é muito simples de se tornar esse museu imaginário na cabeça das pessoas e motivando essas pessoas a querer conhecer o que elas imaginam já ter visto nas telas, né, daqueles filmes que realmente se passam no Havaí. Como considerações finais, acredito que os meus objetivos foram atingidos. As limitações da minha pesquisa, acredito que foi o não ter conseguido mais entrevistas com pessoas que trabalham nos atrativos destinados ao turismo cinematográfico lá no Havaí. Senti muita dificuldade durante a pesquisa, porque o Havaí não é objeto de estudo recorrente na academia e na área de turismo, então eu tive que me aventurar por outras áreas, como geologia, história, linguagens. A relação do audiovisual com o turismo realmente existe, foi possível encontrar essa relação na minha pesquisa. E como sugestão para pesquisas futuras, acredito que entender um pouco essa relação do povo nativo havaiano com o turismo e a turismofobia que acontece no lugar, entender um pouco mais sobre esse turismo cultural que acontece e a relação com o turismo cinematográfico, e também estudar esses atrativos mais a fundo, assim como o Kualoa Ranch e as pessoas que gostariam, e essas motivações, né? E as pessoas que visitam o lugar. Essas foram as referências que eu usei no meu trabalho. Mahalo pelo seu tempo e pela sua presença.